agora está no ar. Alô, Jaque, tudo bem? Então, hoje nós temos uma programação muito especial para você que tá casado, que tá namorando e que tá esperando. E eu queria que vocês abrissem agora no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso de 4 a 7, que diz assim: O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Então, nós convidamos alguns dos nossos líderes para estar contando um pouquinho do testemunho deles, de casados, para estar nos instruindo um pouquinho e para estar respondendo algumas perguntas. E neste momento eu queria orar por você que está assistindo e pelos nossos líderes que estarão respondendo as perguntas, para que as perguntas venham ser respondidas de acordo com a palavra de Deus. Abaixe suas cabeças e oremos. Senhor, nosso Deus eterno Pai, graças nós te damos, Jesus, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, te agradecemos, Jesus, pelo ar que nós respiramos, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Pai. E em especial agora eu quero te pedir, Jesus, por cada pergunta que será respondida, para que o Senhor venha estar, Jesus, trazendo a luz da tua palavra aos nossos corações e nos direcionando, Paizinho, porque reconhecemos que a família, Jesus, foi o primeiro ministério que nasceu no teu coração. E nós queremos, Paizinho, com os nossos respectivas famílias, refletir o Senhor, te glorificar, te dar a honra, Jesus, porque o Senhor merece, Paizinho. E eu peço ao Senhor para que o Senhor possa estar nos conduzindo, Paizinho, a estar aprendendo cada vez mais com o Senhor. É isso que eu te peço e já te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. E a gente vai começar a contar a história de um casal muito especial pra gente, que é a tio Diego e a tia Vitória. Eles começaram a orar em 18 de novembro de 2017 e após a confirmação do Senhor, eles começaram a namorar em 15 de fevereiro de 2018, noivaram em setembro de 2018 e casaram em uma cerimônia muito linda do qual eu fiz parte, onde estava reunido toda a igreja, os amigos, estávamos todos felizes. E dia 23 de março de 2019, eles foram para uma lua de mel em um lugar muito incrível, muito lindo, que é Gramado e Canela, no Rio Grande do Sul. E agora eles estão esperando um baby. É isso. Nós temos uma pergunta para fazer. É importante que os dois tenham a mesma fé? O que a Bíblia diz sobre isso? Responde aí, tia Vitória. Responde aí, tio Diego. Boa noite, galera. Hoje a gente vai conversar agora com o Paulinho e a Larissa, esse casal que é muito amado pela gente, nós jovens e adolescentes. E eu vou falar um negócio pra vocês. Já tem 19 anos que eles se conhecem. Pois é. Paulinho hoje tá com 24 anos, então com apenas 5 anos eles dois se conheceram. O Paulinho era aquele menino que saía correndo pela igreja e a Larissa era aquela menina tímida que tinha acabado de chegar na igreja. Em 2003, o ano que eu nasci, a Larissa entrou no OANSE. E no OANSE, nesse ministério do OANSE, os dois começaram a competir entre si quem decorava mais versículos. Tempos depois, em 2008, eles começaram uma amizade muito boa, que foi se fortificando até 2011, quando começaram a namorar. E 5 anos depois, em 2016, eles noivaram e nesse mesmo ano eles casaram, na presença de Deus, de família e amigos. E em 2017, eles tiveram o Danilo Gabriel, nosso querido Danilo. E vou contar um segredo pra vocês, hein? Não sei se é segredo, pra mim eu descobri um dia desses, que em agosto tá chegando uma nova criancinha aí, hein? Sim, a Larissa tá grávida. E sabe de quem? Do menininho, Heitor Daniel, que vai ser mais uma bênção para glorificar o nome do Senhor. Amém? Mas eu ainda tenho uma pergunta para fazer pro Paulinho e pra Larissa. Precisa fazer devocional junto? Se sim, por quê? Boa noite, pessoal da UJAC, tudo bem com vocês? Boa noite. Eu sou o Paulinho. Eu sou a Larissa. E estamos casados há 3 anos e 7 meses. Bom, a pergunta do João foi: o casal deve fazer o devocional juntos? E se deve, por quê? Antes de entrar no mérito da resposta, eu gostaria de falar com vocês sobre o significado da palavra devocional. Devocional, ele é um ato de devoção e admiração por alguém, a alguém ou alguma coisa. No nosso caso, é um ato de devoção e admiração ao nosso Deus. E para que serve o devocional? Qual o objetivo do devocional? Bom, o devocional ele serve para o nosso crescimento espiritual, né? É aquele momento que a gente separa para meditar na palavra de Deus. E aquela palavra, ela tem o poder de nos santificar.
E a partir dali nós nos tornamos mais íntimos de Deus. Nós temos o anseio de querer parecer mais com Cristo e com isso nós vamos amadurecendo espiritualmente, né? Nós vamos crescendo espiritualmente, porque estamos buscando diariamente uma intimidade com Deus. E a pergunta do João foi sobre o devocional do casal. O devocional individual nós já sabemos que ele é importante e fundamental. Mas e o do casal, se ele é necessário, por que ele é necessário? E para responder isso, nós vamos abordar dois aspectos. O primeiro é a transmissão de fé dos pais para com os filhos, e o segundo é sobre a transmissão de fé do marido para com a esposa, e todos eles por meio da palavra. E para isso eu quero convidar vocês a abrirem a Bíblia de vocês em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 5, 6 e 7. Portanto, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aqui nós podemos ver um claro princípio ao sacerdócio no lar, do papel do homem para com sua família, de transmissão de fé para a sua família, para o seu filho e para a sua mulher, no texto abordado para os seus filhos. E como que podemos fazer isso? Primeiramente, ele dá uma ordenança pessoal. Para quê? Para que você ame ao Senhor seu Deus. Para que você, povo de Israel, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua força. Então ele dá um papel para a pessoa. Eu tenho que amar o meu Deus, eu tenho que buscar esse relacionamento com esse Deus. Eu tenho que buscar esse relacionamento pessoal com Deus, de aprender desse Deus que é perfeito. Então eu tenho que aprender primeiro, para depois o quê? Transmitir essa palavra para os meus filhos e para minha esposa. E de que forma eu transmito? Aí aqui vai falar no versículo 7. Você as inculcará a seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa. Ou seja, quando você for fazer seu devocional, chame seus filhos, faça o devocional. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia. Mostre para eles as maravilhas que Deus tem feito na vida deles. Mostre para eles a maravilha que é esse Deus, como perfeito Ele é. E mostre através dessa transmissão de fé. Mas é só dessa forma que você vai mostrar? Não. No texto ele continua falando como. E dela falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Aqui nós podemos ver que é uma constância, é no dia a dia, é todo momento, é desde quando você levanta ao momento que você deita, ou seja, é no seu agir, é na forma de você falar, na forma de você se relacionar. Dessa forma você vai mostrar o amor de Deus aos seus filhos, você vai mostrar o amor de Deus à sua esposa, você vai mostrar o que Deus fez em sua vida. Quem é esse Deus? Através da sua vida, através da forma como você fala, entendeu? Então não é só na forma de você expor a palavra, mas também na forma de você expor através da sua vida, entendeu? Então, mas deixa eu perguntar, já que esse é um papel do homem, e se não tiver o homem presente na vida da família? Bom, infelizmente, né, é muito comum nós vermos a mãe solteira ou casos em que a mãe é casada com um homem descrente, né? E nesses casos, a mulher ela toma para si esse papel de instruir os filhos. Por quê? Porque os filhos não devem ser deixados de lado. Deus nos ordena que temos que ensinar os nossos filhos no caminho que devem andar. Então, quando não existe essa figura paterna, ou quando essa figura paterna ela não é cristã, a responsabilidade cai inteiramente sobre a mãe, e Deus cobrará a mãe sobre isso. E um exemplo que nós vemos na Bíblia é sobre a vida de Timóteo. A Bíblia não retrata a figura paterna do pai de Timóteo, mas fala sobre a transmissão que a mãe e a avó dele deu para ele. E nós vamos ler aqui para fundamentar 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. É quando Paulo escreve a Timóteo e relembra essa fé que foi transmitida a Timóteo. E fala: lembra da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. Ou seja, Timóteo, ele não teve um pai cristão, né? Porque a Bíblia não fala sobre ele fala sobre a mãe. E essa fé que Timóteo tem é uma fé sem fingimento, é uma fé genuína,
né? E a mãe, ela conseguiu transmitir essa fé para Timóteo. Então, Eunice, no caso, ela foi cobrada, ela é cobrada sobre a transmissão dessa fé. E Timóteo rendeu muitos frutos, né? Paulo escolheu Timóteo para caminhar com ele. Não foi por causa da ausência paterna que ele foi deixado de lado. A mãe dele fez um ótimo trabalho, né? Agora, sobre o marido para com a esposa, nós vamos tratar especificamente disso, que é o ponto central da questão, né? E aí o Paulinho vai começar falando. Pois é, como a Larissa falou, esse agora vai ser o ponto diretamente da pergunta do João Tiago, né? Nós falamos sobre a transmissão de fé dos pais para com os filhos, essa transmissão de fé familiar, e agora nós vamos tratar dessa transmissão de fé conjugal entre marido e mulher, e esposa. Como que podemos... Eu peço para que vocês possam estar abrindo as suas Bíblias em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 25. Maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Nós podemos ver aqui claramente uma analogia feita de Paulo, fazendo essa analogia da igreja e Cristo, da mulher com o marido, e dando essa responsabilidade para o marido, porque Cristo teve uma responsabilidade imensa sobre a igreja. Cristo morreu por nós sendo igreja, para quê? Para nos salvar, para nos santificar. E aqui ele é bem claro no versículo 6, que Cristo ele amou a igreja e se entregou por ela, para quê? Para que santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. E como que o marido pode, através da minha vida, Paulo usando a analogia de Jesus Cristo com o marido, como é que nós podemos passar essa palavra para nossas esposas? Como que nós podemos ser vasos de santificação para nossas esposas? Eu, como Paulinho, como pecador, eu não tenho condições de santificar a minha esposa. Eu não tenho. Agora, Cristo, ele tem, através da minha vida, ele pode santificar a vida da minha esposa. Como? Eu expondo essa palavra. Como nós falamos em Deuteronômio, eu vivendo essa palavra. E ela tendo esse contato através de mim com essa palavra, no nosso devocional. Então, no nosso devocional, eu posso sim, através de Cristo, através de sua palavra, transmitir esse amor para minha esposa. E ela sim crescer espiritualmente por causa do meu papel de sacerdote no lar. E é interessante que, além desse crescimento espiritual, também há um crescimento emocional, um crescimento conjugal. As nossas vidas melhorou e muito depois que começamos a fazer nosso devocional juntos. Bom, como ele disse, né? Até nos pequenos detalhes, nós passamos a compreender mais que tudo provém de Deus, né? Que não é só aquele negócio, aquele hábito que a gente tem de que Deus tem o controle de tudo. Nós passamos a depender mais dele. Por quê? Porque nós crescemos espiritualmente juntos, né? Cada um faz o seu devocional sozinho, mas juntos nós passamos a confiar mais, né? Um no outro, porque Deus provê tudo, né? Então, isso melhorou o nosso relacionamento conjugal, matrimonial e a nossa concordância, né? A nossa forma de enfrentar a vida, de saber que Deus morreu por nós e que nós vamos crescer espiritualmente, continuar crescendo para a glória de Cristo, né? Já que é o nosso propósito aqui na Terra. Isso porque também somos um só, né? Nós somos uma só pessoa, nós somos uma só carne. Então, nós estamos crescendo juntos. Esse é o objetivo. E outra, quero convidá-los, você, casal, que hoje nos assiste, a poder, sim, estar fazendo seu devocional conjugal juntos. Nós estamos fazendo o nosso, estamos passando um pouco da experiência que estamos vivendo através desse devocional. E quero convidá-lo a participar também, a fazer esse devocional junto com a sua mulher ou com seu marido, e vocês possam estar crescendo juntos. E você, jovem e adolescente que ainda não é casado, que você venha fazer o seu devocional pessoal. É muito importante que você venha ter um crescimento espiritual com Deus, que você venha conhecer desse Deus maravilhoso, desse Deus que
mandou seu filho aqui na terra para morrer na cruz por você. Então você tem que ter esse crescimento, você tem que ter esse anseio de querer aprender de Deus. Você tem que ter esse anseio de querer ter um relacionamento com esse Deus que te criou. E assim, quando você tiver a sua família, tiver sua esposa ou tiver seu marido, que vocês possam também estar se relacionando e colocando Deus em primeiro lugar na vida de vocês. Esse é o nosso desejo para você, jovem e adolescente. E é isso. Um beijo. Oi, meu nome é Letícia e hoje vou fazer um breve relato da história de um amado casal, Pastor Carlos e AG. Quando eles pensavam na palavra casar, não era algo estranho para eles. Pelo contrário, já era um desejo dos seus corações, já fazia parte das suas orações, mesmo eles sendo muito jovens. Eles se conheceram em um evento, pouco tempo depois assumiram um compromisso de namoro e de noivado, e em poucos meses depois eles estavam casados. Desde então, faz 22 anos que eles continuam a escrever essa história juntos, tendo como base a fidelidade e a graça de Deus. O fruto desse casamento foram 3 filhos maravilhosos, a Sofia, Esdras e o Daniel, que eles consideram como flechas, pois um dia esperam lançá-las ao mundo para continuar levando as boas novas e glorificar o nome de Deus. A minha pergunta para vocês é: o que significa sacerdócio e submissão na Bíblia e no casamento? Olá pessoal da UJAC, boa noite para vocês. O nosso tema e pergunta está relacionado ao sacerdócio do lar, sobre o qual eu vou falar rapidamente, e o da AG sobre a submissão da mulher no contexto da família. O sacerdócio do lar eu quero substituir pela palavra pastoreio, que tem a ver com assumir a liderança do rebanho chamado família. Isso implica no cuidado da esposa, e o padrão para isso é amar a esposa segundo Cristo, como Cristo amou a sua igreja, um papel de um amor sacrificial. Também conduzi-la aos pés do Senhor através da palavra, através da oração. No sentido mais abrangente, dentro desse pastoreio no lar, conduzir os filhos pelo Evangelho à cruz de Cristo Jesus e ensinar o caminho que ele deve andar. E, em termos bem práticos, também conduzir a família, segundo as Escrituras, a um comprometimento na vida de corpo para servir ao Senhor e, assim, como alguém já disse, espelhar e espalhar a glória de Deus através da nossa família. Então, exercer o sacerdócio do lar é algo bíblico, essencial, indispensável para aquele que já é casado e para aquele que planeja se casar. Então, que Deus abençoe vocês, aqueles que já são casados, exerçam o sacerdócio no lar, e as moças que estão nos ouvindo, que não são ainda casadas, que busquem um homem que assuma o sacerdócio no seu lar. Que Deus abençoe vocês. Bom, a minha pergunta é sobre a submissão da mulher no contexto do lar. E o que significa isso? O que significa que tem a ver com o papel da mulher no lar. Não tem a ver com valor, porque nós sabemos, como a Bíblia nos ensina, que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. Então nós, como seres humanos, mulher, homem, refletimos essa imagem de Deus em nós. Agora, como a parte do ser humano é espelhar e espalhar a glória de Deus, como o Carlos falou, isso traz uma função diferente. Por exemplo, o casamento, ele reflete o relacionamento da Trindade, né? A Trindade, ela tem funções diferentes, são 3 pessoas, mas tem funções diferentes. No casamento também, nós somos 2, mas temos funções diferentes. A Bíblia diz que Jesus, mesmo sendo Deus, ele aprendeu a obediência ao Pai. Em nenhum momento Jesus deixou de ser Deus. Ele foi menos importante do que o Deus Pai, mas ele teve uma função diferente. Então a submissão tem a ver com o nosso papel, com a hierarquia que Deus estabeleceu para que nós também repetíssemos a Trindade. Então a submissão da mulher no casamento é uma orientação da palavra de Deus e é algo que também serve, um princípio que serve para nos guardar, para nos proteger de males que podem vir atacar o nosso lar. Que Deus abençoe vocês. Forte abraço.
Fala galerinha, tudo bom com vocês? Bom, tô aqui hoje para falar um pouco da história do pastor Eliezer e da tia Gilene. Eles se conhecem basicamente desde criança. Eles eram de igrejas diferentes lá em Manaus, batistas regulares, mas essas igrejas sempre promoviam eventos em conjunto. Então eles sempre se viam, né, nesses eventos. Foi em um desses eventos que eles se conheceram melhor, firmaram uma amizade e começaram a caminhar juntos. Né? Era um evento para jovens e adolescentes, né? Eles já eram mais velhos, o pastor Eliezer já era líder na igreja dele e a tia Gilene também já era líder na igreja dela. E daí em diante eles continuaram a amizade, né? A amizade foi crescendo e eles começaram a se conhecer melhor. Né? Depois disso, o pastor Eliezer foi para o seminário. Ele estudou no seminário do Cariri e 2 anos depois ele voltou. Quando ele voltou para Manaus, eles já firmaram um compromisso, né? Visando o casamento, esperando em Deus o tempo e as condições necessárias para isso. A tia Gilene já estava estudando, né, no seminário, e aí ela estudou 3 anos no seminário do Amazonas, e depois disso ela trancou o estudo, o pastor Eliezer também trancou, e aí eles focaram no casamento, eles se dedicaram para os preparativos e tudo mais. As famílias deles ajudaram, deram tudo, deram a festa, deram a viagem de lua de mel, inclusive ajudaram na construção da casa deles. E aí em setembro de 1991, eles se casaram, foram para sua lua de mel, tiveram todo o apoio das suas famílias, e quando eles retornaram, já estavam trabalhando juntos no serviço ao Senhor. Como fruto desse casamento, eles tiveram a Tirza, a Mirna e o João Tiago, e hoje eles servem aqui na nossa igreja. E a pergunta que eu deixo para eles é a seguinte: qual a importância da pureza e da santidade antes e depois do casamento? Abraço, pessoal. Olá, jovens da IBRBV. É um prazer estar com vocês para responder uma pergunta enquanto intrigante para os dias de hoje, não é? Qual a importância da santidade e da pureza antes e depois do casamento? Então, a santidade e a pureza, elas são de suma importância porque ela fala de um princípio espiritual, de uma consciência irrepreensível diante de Deus e diante de um para com o outro. Porque isso envolve honra, envolve proteção e carrega a graça de garantir um testemunho livre de culpa, livre de acusações, principalmente do nosso adversário contra nós. E podemos então dar exemplo quando assim nós vivemos em santidade, quando nós tivemos relacionamento em santidade e pureza antes de casar. Nós podemos ser exemplo para as novas gerações e para os nossos filhos, né? E sabemos que isso é uma virtude que são de Deus para nós, a pureza e a santidade no casamento, antes e depois. E depois, como a Gilene falou, essa importância espiritual de que um pertence ao outro, um foi criado para o outro, e nada nem ninguém pode interferir nisso. Então, e essa dependência, ela é de Deus, não é nossa garantia, não. Sempre no casamento, a oração, a dependência de Deus é importante para que um seja fiel ao outro. Que Deus possa abençoar vocês e direcionar nesse dia. Até mais. Oi, meu nome é Kaline e a próxima pergunta vai para o casal Felipe e Irenite. Eles se conheceram na Igreja Batista Regular de Boa Vista. Ele já era da igreja desde pequeno, mas ela chegou em 2004. Ela ainda não era cristã, mas em 2005, quando eles se conheceram, ela já tinha aceitado a Cristo. Eles se conheceram melhor no aniversário de uma colega em comum deles. Só que se aproximaram de verdade no acampamento de Páscoa dos adolescentes. Foi lá que eles perceberam que queriam namorar e ter um relacionamento sério. Aí um dia ela falou pra ele que ela não queria um relacionamento passageiro, ela queria um relacionamento sério. E essa era a oração que ela fazia pra Deus todos os dias. E foi aí que ele disse que ele também tinha essa oração. Isso mexeu muito com ela. Eles chegaram a fazer um curso de noivos que tinha na igreja e foi quando eles tiveram certeza que queriam dar um passo adiante. Depois que eles tiveram essa certeza de que eles queriam um relacionamento sério, eles ficaram noivos, só que aí o Felipe precisou ir para Palmas, em 2008 isso. Aí eles ainda esperaram 1 ano para conseguir ficar juntos. Eles esperaram esse ano e em 2010
A Irenilde também foi para Palmas e no dia 23 de março de 2010 os dois casaram e não foi fácil, mas eles já sabiam que não seria. Passaram por altos e baixos até que descobriram que não poderiam realizar o sonho deles, que era ter filhos. Eles começaram a procurar ajuda médica e procuraram saber se Felipe procurou saber se o problema era com ele, mas aí a Irenilde descobriu que não, que era com ela. Aí depois disso eles iniciaram um tratamento com vários médicos para ver se conseguiam ter filhos. E até que ela chegou ao ponto de dizer que não queria mais. Ela percebeu que no meio disso tudo faltava o mais importante, que era Deus. Depois disso ela entregou tudo nas mãos de Deus, porque ela sabia que se fosse da vontade dele que ela fosse mãe, ela seria, assim como ele fez com Ana, com Sara. E aí 2 meses depois disso, o pacotinho de amor dele já estava no ventre dela. A felicidade foi grande, mas a luta não parou por aí, porque ela entrou em trabalho de parto com 5 meses de gravidez. E o Murilo era muito pequeno para nascer ainda. Mas mais uma vez Deus mostrou que ele estava no controle e o Murilo nasceu no tempo certo. E quando o Murilo ainda tinha 3 meses, eles engravidaram da princesinha deles, da Beatriz. E como não fazia nem 1 ano da última gravidez deles, foi uma gravidez complicada. Passaram por várias noites de choro, de dor. Mas mais uma vez Deus mostrou que estava no controle. A Beatriz nasceu com 8 meses, muito pequena, teve que ficar no oxigênio e Deus nunca abandonou eles. E até hoje Deus tem se feito presente na vida deles de várias maneiras, tem mostrado de várias formas sua infinita graça. E é isso que eles pedem a Deus todos os dias. Lhes dê sabedoria, lhes sustente para que eles possam criar os filhos deles. E agora a pergunta que eu faço para esse casal é: como saber se é a pessoa certa? Olá, boa noite. Boa noite. Nós vamos participar, nós estamos, na realidade, participando de uma enquete sobre como eu sei se é a pessoa certa. Na realidade, não é nem para namorar, é para casar. Como eu sei que é a pessoa certa para essa finalidade. Então, hoje nós vamos tentar explicar um pouco, né, como nós dois, né, tivemos essa certeza, tanto eu quanto o Felipe, né, e eu vou deixar o Felipe falar um pouquinho também. Tá bom, então. Então, assim, isso é uma pergunta, né, bem complexa, né, porque não tem uma resposta definida, não tem uma resposta assim concreta, né? A gente chega na resposta através de vários questionamentos e princípios, né, que nos são passados, que nos são ensinados, né? Em primeiro lugar, nós como evangélicos, nós temos que partir do princípio que a pessoa certa também tem que ser cristã, né? Então a gente já parte desse princípio, né? A gente tem que procurar uma pessoa para namorar, para casar, né? Também é outro princípio. Nós não namoramos só por namorar. A base bíblica é que o namoro é o começo de um casamento, né? Então o nosso pensamento tem que ser esse: eu vou namorar com o intuito de me casar, certo? E nós, como cristãos, temos que procurar alguém que compartilhe da mesma fé que a gente, né? E nós temos que ter absoluta certeza disso. Primeiro, eu tenho que ser cristão, né? E ter certeza disso. E também ter certeza que a pessoa em que eu quero namorar e passar o resto da minha vida também é cristão, né? Que não é uma pessoa que só vai na igreja, se não é uma pessoa que só é amigo dos cristãos, né? Mas sim uma pessoa comprometida com Deus, né? Não estamos falando da igreja, que essa pessoa seja comprometida com Deus, certo? E algumas outras coisas que a gente tem que levar em consideração, né? É o fator de nós termos pais evangélicos, né? E também os que não têm pais evangélicos. É um princípio bíblico também os nossos pais nos abençoarem, né? O nosso namoro, constantemente o nosso casamento,
né? Então, o meu pai e a minha mãe têm que estar de acordo com a pessoa com quem eu vou namorar, com a pessoa com quem eu vou casar, né? E isso é um princípio fundamental, né? Nós somos abençoados por Deus através dos nossos pais. Os nossos pais são o elo, né, de ligação da bênção entre Deus e eu tenho os meus pais, né? E tanto os meus pais têm que concordar quanto os pais da minha noiva, no caso da minha namorada, né? Então, esses são alguns dos princípios que a gente tem que ter em mente, né? A gente tem que partir desses princípios, né? E depois de um certo namoro, quando você dá aquele primeiro passo, você pede autorização do seu pai, da sua mãe, você tem convicção de que a pessoa é crente, que também é evangélica, e você partiu desse princípio que quer casar, você tem que começar a ver outras questões, né? Também relacionadas ao casamento, né? Que é os seus objetivos, né? Que são vários, né? Primeiro, né? Se vocês são da mesma igreja, né? Porque também tem isso. Às vezes eu me relaciono com uma pessoa que não é da mesma igreja que eu sou. Então essas coisas a gente já tem que começar a ponderar dentro do namoro. Nós vamos participar aonde? Nós vamos frequentar que igreja? Nós vamos frequentar a sua igreja? Nós vamos frequentar a minha igreja? Né? Então são coisas que são detalhes que precisam ser acertados ainda no namoro, para que isso lá na frente não dê um conflito, né? Não possa ser algo que venha causar atrito, né? E outras coisas, a questão profissional, né? Eu estou estudando, eu já estou trabalhando, ou eu penso em viajar e me mudar desse estado e ir para outro estado, né? Em sair do país. Então, assim, são coisas que precisamos ter essa convicção ainda no namoro, para que a gente possa ter certeza de que a pessoa que a gente vai casar, ela vai estar dentro de todos esses planos junto com a gente, para não dar atrito mais na frente, né? E também tem outras questões, filhos, com quanto tempo eu quero filhos, né? Formar uma família, né? Então são coisas que a gente tem que tratar ainda dentro do namoro, né? E eu não sei se a Magali quer falar alguma coisa, mas são alguns desses princípios que a gente tem que ter ciência, a gente tem que conciliar isso ainda dentro, né, do nosso namoro, né? Vai querer falar alguma coisa ainda? Não, acho que já está explicado já tudinho direitinho. Assim, só uma coisinha rapidinho. Quando nós começamos a namorar, por coincidência eu descobri que a mesma oração que eu fazia era a mesma que ele fazia, que a gente não queria namorar por namorar. Que Deus mostrasse se o Felipe era a pessoa certa para mim, e o Felipe fazia a mesma pergunta para Deus, se eu era a pessoa certa para ele. E nisso Deus foi confirmando tanto em nossos corações, como também a respeito dos nossos pais de ter aceitado o nosso namoro, de não ter implicância nenhuma. Foi algo assim bem mesmo colocado na presença do Senhor mesmo. E eu espero que com isso a gente tenha ajudado vocês. Agora o Felipe vai falar porque que ele tá de máscara, gente. Sim, não, só mais um detalhe, né, que a Magali lembrou aqui em relação ao casamento também, né, com relação aos nossos pais. Eu lembro que a gente já estava já há algum tempo de namoro, a gente estava com 1 ano de noivado, quando a gente já sentia esse desejo de casar, só que assim, a gente fica com medo, né? E aí um dia foi até a minha avó, né, já falecida, que também Deus, através da vida dela, nos ajudou, nos auxiliou, né? E ela chegou para nós dois, né, e uma conversa assim, descontraída, e perguntou, né, assim, o que tá faltando para vocês casar? Vocês estão esperando mais o que para casar? Será que ainda vai demorar muito? E aquilo ali, assim, deu um estalo, né? Tanto na minha cabeça quanto na dela. E a gente ficou se perguntando realmente, por que a gente ainda não casou? Por que a gente ainda vamos esperar mais o que? A gente já não sabe o que a gente quer? Então ali, naquele dia, foi assim um start que a gente precisava. E Deus usou a minha avó,
né, uma serva de Deus também para nos iluminar ali. E ali naquele dia eu e Magali decidimos nos casar, e ali nós colocamos as datas e graças a Deus, enfim, nós nos casamos, né? E eu tô de máscara porque infelizmente o coronavírus me pegou, né? Graças a Deus eu tô bem de saúde, tô no fim já da minha quarentena, dos meus 15 dias aí, e graças a Deus estou passando por isso. Então, como eu ainda não estou 100% recuperado, então por isso que eu estou usando máscara, tá? Então, boa noite, espero que eu tenha ajudado vocês a tirar dúvidas, certo? E qualquer coisa nós estamos aí à disposição para compartilhar, amém? Tchau! Fala galera, aqui é o Adriel. Minha pergunta é pro Pedro e pra Ana. A história do Pedro e da Ana começa ali em 2013, quando os dois entram na Igreja Batista Regular. Depois disso, por amigos em comum, eles se conhecem. E aí, depois disso, eles vão sentindo em seus corações o desejo de formar uma família. E aí, eles se conhecendo, criam um relacionamento e veem que eles queriam aquilo pra eles dois. Com toda aquela lábia do Pedro e a Ana Paula, se apaixonou, Pedro se apaixonou, então eles tiveram um relacionamento bem sadio. Aconteceram alguns atropelos aí em etapas de tempo, eles tiveram que se casar em setembro, eles se casaram em setembro, e no ano seguinte já veio o Pedrinho e no outro ano já veio a Aninha. Mas isso tudo, eles reconhecem que Deus estava à frente sempre deles, ensinando, mesmo em seus erros, Deus estava ali agindo como um provedor e de misericórdia na vida deles. E eles também pedem que Cristo continue derramando essas misericórdias na vida deles. E a pergunta que eu tenho para eles é sobre ciúmes. É normal sentir ciúmes? Até que ponto é saudável a gente ter ciúmes? Essa é a minha pergunta, que Deus abençoe vocês. E aí, gente, eu sou o Pedro Júnior da Ana Paula. E eu sou Ana Paula do Pedro Júnior. E vamos falar sobre ciúmes. Gente, ciúmes é normal? Até que ponto que ciúmes é saudável? O que você acha, Pedro? Vamos ver, né? É normal? Depende. O que é ciúmes para você? Quando Paulo fala em 1 Coríntios 13:4, que o amor não arde em ciúmes, ele usa o termo grego zelo, que pode abranger o conceito de ser zeloso em um bom e um mau sentido. No bom sentido, cuidado zeloso, que busca o bem, a proteção, o acolhimento e a integridade e a felicidade da outra pessoa. Esse ciúme no bom sentido, ele acontece quando existe um sentido real, uma razão real de ele ocorrer. Ele busca, na verdade, o bem, né, a integridade da relação, porque existem algumas situações em que um dos parceiros não percebe que está se colocando numa situação de risco e o outro consegue perceber essas situações que podem colocar a relação em risco. E diante dessa situação, é muito importante que os parceiros tenham maturidade o suficiente para conversar e dentro daquela relação que se estabeleceu, aquele compromisso que se estabeleceu previamente de fidelidade e de construção de relacionamento saudável, né? Que todos eles, os parceiros, no caso o casal, tomem todas as medidas necessárias para fechar todas as brechas daquele relacionamento para manter, né, o relacionamento saudável. Mas é importante a gente ter em mente que esse ciúme, ele acontece diante de uma situação real e a reação desse ciúme acontece de uma forma proporcional à realidade. E agora a gente vai ver um pouco sobre o mau sentido, né, do zelo. Nesse caso, decorre da natureza humana, já que nós somos pessoas pecadoras e isso vai gerar o quê? Vai gerar o egoísmo, vai gerar o sofrimento em relação a outra pessoa de quem a gente espera amar, né, ter o amor exclusivo. Isso, e essa situação acontece quando não existe, na verdade, uma situação real
O que existe é uma incapacidade da pessoa de confiar no outro, não porque o outro dê motivos para isso, mas de fato aquela pessoa não consegue estabelecer esse relacionamento de confiança e isso ocorre por causa, né, de sentimento de possessão, por causa de insegurança, né? E nessa situação a gente tem uma reação bem desproporcional à própria realidade, tá? E é importante que quando a gente permite, no caso, ser dominado por esse ciúme que arde, que Paulo coloca, né, em 1 Coríntios 13:4, existe um problema muito grande que é real a nossa dificuldade, inclusive, de aceitar a própria salvação de Cristo, quando a gente se permite dominar por esse ciúme, porque quando a gente aceita a salvação de Cristo, a salvação de Deus por meio de Cristo, a gente deve permitir que Deus controle a nossa vida. E uma pessoa possessiva, uma pessoa insegura dessa forma, tende a encontrar salvação apenas em si mesmo e não consegue exercer a confiança no outro, inclusive em Deus. Né? Então, esse ciúme patológico é um ciúme que a gente precisa ter muito cuidado para a gente não permitir que esse ciúme que arde, que Paulo fala, domine a gente, porque isso interfere não só no nosso relacionamento com as pessoas, mas inclusive no nosso relacionamento com Deus. Então é muito importante que no momento que a gente sente ciúmes numa relação, que a gente se volte para Deus em oração e de fato pergunte com sinceridade por que a gente está com ciúmes. Né? Que a gente descubra se existe algum motivo concreto para esses ciúmes. E se existe, a gente precisa pesquisar isso no nosso ambiente, se existem evidências, tá? Existem evidências de que aquela pessoa com quem eu estou me relacionando, de fato gosta de mim e me ama, de fato tem um compromisso de fidelidade comigo, e eu preciso analisar os fatos reais e não os fatos distorcidos na minha mente, tá? Eu preciso me perguntar se o problema tá na minha percepção das coisas, né? Ou então se aquela pessoa com quem eu me relaciono de fato dá motivos reais para que eu tenha aqueles ciúmes. Tudo bem, galera? Acho que a gente respondeu aqui a questão de ciúmes. Qualquer coisa, a gente está à disposição para falar mais a respeito com vocês. Tchau, tchau. Para quem não me conhece, eu tenho duas informações. Primeira, você está perdendo uma grande amizade, sinto te informar. E segunda, meu nome é Isabelle. Bom, o próximo casal que vai estar respondendo a gente é a Natália e Felipe Costa, esse casal que a gente ama. E antes disso, a gente vai estar resumindo um pouco a história deles para vocês estarem conhecendo eles melhor. Bom, a Natália e o Felipe, eles são relativamente jovens. Ele tem 29 e ela tem 24. Ele é engenheiro, ela é psicóloga. Eles se conheceram em 2015 no PG de Jovens e Adolescentes da nossa igreja. E a Natália, ela não cresceu na nossa igreja, ela já veio depois de jovem, né? Ao contrário do Felipe, que é mais conhecido daqui farinha em feira. E eles se interessaram logo de cara um pelo outro. E foi incrível, porque eles começaram a orar. Deus, ele confirmou de uma forma tão incrível na vida deles. Amigos que apoiaram e incentivaram. A própria família, que foi muito importante, porque além de apoiar esse relacionamento, eles direcionaram os dois nessa caminhada. E o próprio Deus que colocou paz no coração deles. Então tudo convergiu para que esse relacionamento acontecesse. Tanto é que bastante tempo depois, em 2016, eles começaram a namorar. E foi uma jornada muito incrível, porque a Natália e o Felipe, eles cresceram tanto espiritualmente como emocionalmente juntos. E tudo direcionava para onde? Pro altar. Mas antes do altar, a gente teve um pedido maravilhoso, que tá aqui. Sim, foi sensacional. E chegou o grande dia, que foi o casamento, né, em 2018. Foi espetacular. Assim, pra mim o melhor foi a comida, não sei pra eles, né, mas eu acho que não foi a comida. Mas assim, hoje em dia eles estão com 1 ano e 6 meses casados, muito abençoados por Deus.
E a gente aqui da UJAC só tem a agradecer pela vida deles, porque eles têm sido bastante usados na obra. Deus ele tem usado eles demais e é muito incrível. E sem mais delongas, né, vamos à pergunta, porque se você quiser saber mais, você vai ter que ir na fonte, mas eles vão responder outra coisa. Bom, Natália e Felipe, primeiro, espero que vocês estejam bem. Segundo, como saber se um relacionamento ele é abusivo? Como sair desse relacionamento e como evitar esse tipo de relação? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Felipe, da Natália. Eu sou a Natália do Felipe, a gente já pode falar assim? Claro, não pode não, eu sei que a gente ainda não fez o encontro de casais. A gente não fez o encontro. A gente vai fazer o encontro de casais, fica tranquilo. Mas tá, a Belinha ela fez uma pergunta aí pra gente sobre o que, Natália? Relacionamento abusivo. E aí? E agora a gente vai falar um pouco sobre isso pra vocês, né, de uma forma prévia, que vocês entendam melhor. Então vamos lá. Relacionamento abusivo, ele vai acontecer, ele acontece quando ocorre uma manipulação ou uma violência para exercer o controle sobre alguém. E vários tipos de relacionamento podem ser abusivos. Não necessariamente um relacionamento entre o casal, como a maioria das pessoas pensa. Pode haver um relacionamento abusivo entre uma amizade, porque é um tipo de relacionamento, né? Entre pai e filhos, mãe e filhos. Porém, entre os casais é mais comum que ocorra. E principalmente também do homem para a mulher. Na maioria dos casos, a mulher é a vítima do abuso. Porém, não significa que não existam mulheres abusivas, mas na maioria dos casos as mulheres são as vítimas. Agora eu vou falar aqui algumas características, tá? Não é uma regra, mas que possam auxiliar a gente identificar, né, se nós estamos vivendo um relacionamento abusivo ou se alguém próximo a gente também possa estar vivendo. Então, vou falar algumas características que possam nos ajudar. Bom, a primeira é que o agressor, ele manipula. O que ele faz? Ele faz você fazer a vontade dele, mesmo que você não queira, ou mesmo que você já tenha deixado bem claro que você não quer. Segundo, que o agressor ele vai fazer uma chantagem emocional. E isso ele vai fazer você se sentir culpado por tudo. E vai fazer você se sentir na obrigação de fazer a vontade dele. Então isso é uma chantagem emocional. Ele vai fazer você se sentir mal por não estar fazendo o que ele quer e você acaba sentindo obrigação de fazer. No caso, é o abusador, né? Isso, é do abusador. O agressor, porque... Isso. Entendi. Então, no caso... É o agressor. Então, do abusador. Isso, que é o agressor. O agressor. O abusador, ele é um agressor. Entendi. Porque isso é um tipo de agressão, é uma violência. Entendi. O próximo é que ele torce a verdade. A versão dele não bate bem, não bate certo, mas na maioria dos casos ele vai sair sempre como herói ou como vítima. E ele nunca tá errado. Então, ele distorce a verdade, mas ele sempre sai por cima, né? Digamos assim. Um outro fato é que ele humilha. O agressor, ele humilha. Ele xinga, ele diz palavras feias, ele diz que a pessoa está feia, que você está muito gorda, que não é assim. Então, isso pode ser feito em público ou no privado. E essas palavras machucam da mesma forma. Agora é estranho, né? Uma pessoa tá num relacionamento dessa forma, né? É exatamente o oposto do que naturalmente a gente vê. Deve acontecer. Por isso que é uma violência, né? Uma outra característica é que o abusador, ele te isola, né? O agressor, ele te isola. Ele faz você cortar suas amizades, às vezes proíbe até de falar com a própria família, né? Então, o que ele quer? Que você fique o mais longe possível de pessoas que possam te alertar de quem ele é de verdade, que possam te alertar que você está num relacionamento abusivo. Porque na maioria das vezes a pessoa ela não consegue perceber. Porque o abuso está partindo de alguém muito próximo. Então ela acha que aquilo é normal. Ah, mas eu acho que todo mundo é assim. Ou ele diz que me ama. Então ela não imagina que ela está sendo vítima de um abuso. E por isso que o abusador faz isso, de isolar a pessoa para que ela não tenha contato com a realidade, né? Digamos assim. Um outro fato é que o agressor ele intimida ou ameaça. Ele diz frases do tipo: se você não vive sem mim, ninguém vai te amar como eu te amo, você depende de mim para viver. Isso é intimidar. Ou ele ameaça: se você me deixar, eu vou me suicidar. Ou se você me deixar, eu vou atrás de você e vou te encontrar.
eu vou tirar tudo que você tem. Então a pessoa Nunca se vai sente encontrar uma ameaçada. pessoa como eu, aquela Exatamente. Você nunca vai encontrar alguém como eu, ninguém que te ame como eu, que faça o que eu faço por você, porque ele acha que ele faz muita coisa. E a vítima às vezes acaba acreditando, e por medo também, né? Então é mais ou menos assim, a pessoa que está no relacionamento abusivo, às vezes ela não sabe que ela está no relacionamento abusivo. Ela não sabe. Ela vive aquele relacionamento daquela forma, achando que aquilo é normal e que as outras pessoas também podem estar vivendo assim. Por isso que é importante que, às vezes, uma pessoa de fora possa estar alertando, ou, no caso, por exemplo, assistindo um vídeo desse, e ela vai ver que não é bem assim, o que ela está vivendo não é o normal. E uma última característica é que o abusador, ele controla. Então é como se a vítima tivesse sempre que precisar da aprovação dele para tudo que ela for fazer, para tudo que ela for pensar. E na maioria das vezes o abusador sempre vai dizer que a forma dela tá errada, que ela tá errada, que não é assim. E ela vai sempre necessitar de uma aprovação. E essas foram algumas características, né? E aí a importância de falar sobre o abuso, né? A gente sabe que não é isso que Deus quer para nossa vida. Quando a gente entra no relacionamento, a gente entra para ter segurança, amor, respeito. E o abuso, ele vai contra tudo isso. E é pecado. E um abuso, um relacionamento abusivo, ele traz sérias consequências para a vida. Por exemplo, uma depressão, um medo, transtornos de pânico, estresse. Então, por isso que é muito importante a gente falar sobre isso. E as pessoas estarem atentas, né? Porque são consequências que às vezes as pessoas levam pro resto da vida. E às vezes tem até dificuldade de se relacionar futuramente com uma pessoa que vai trazer um relacionamento saudável. Acaba se machucando, né? E acaba depois machucando outras pessoas, né? Exatamente. Então, como é que a gente pode ver de forma bíblica isso hoje, né? Como é que a gente pode fazer uma aplicação da palavra de Deus pra gente, né? Então, a gente sempre vai se levar um texto muito conhecido, né, pelos irmãos, é aquele texto de 1 Coríntios 13, né? Que ele vai falar sobre o amor verdadeiro. Então, nesse contexto aqui, o apóstolo Paulo está falando a respeito do amor de Deus por Jesus Cristo. Que amor foi esse? Aquele amor que se sacrifica. Aquele amor que dá a sua vida em favor de... Ele ama tanto o mundo que ele manda o seu Jesus Cristo. Então, é um amor sacrificial. É aquele amor que não está preocupado em ter controle, todas essas situações, né? E aí, na própria exposição do 1 Coríntios 13, a gente vê, né, que o abuso emocional ele é errado. Então, ele vai descrever o amor verdadeiro. Então, no versículo 4, ele vai falar, ó, primeiro, ele diz que o amor ele é paciente e gentil. Então, nessas relações, nessas situações que a Natália explicou agora sobre um relacionamento abusivo, qualquer coisinha, qualquer problema, qualquer intriga, pequenas intrigas, a pessoa acaba se perdendo, né? E a gente vê, o amor ele é paciente e gentil. Ele vai ter paciência. A gente vai estar num relacionamento que ele é com uma pessoa imperfeita. Infelizmente, eu falo mais de mim, né, do que da Natália, mas é um relacionamento imperfeito. Deve haver paciência entre os dois, né? O versículo 5 ele vai falar, o amor ele não guarda registro de erros. Uma das versões, né? Mas a gente percebe que no abuso emocional, né, tudo que está errado, tudo que a pessoa fez de errado, a pessoa vai lembrar. Então, a gente já vê um outro problema totalmente contra as Escrituras, né? A gente vai ver depois que o amor ele não é rude, ele não é egoísta, ele não é orgulhoso, ou irritável, ou ressentido, né? Em vez disso, o amor ele sempre protege, ele sempre confia, ele sempre espera, ele sempre preserva, né? E é aquele, né? O amor ele tudo suporta. Então, com relação a essa questão de amor, relacionamento abusivo, às vezes como detectar, a Natália falou, e a gente pode ver nas Escrituras que, de forma bem clara, não é o amor de Deus. Então, se você está se relacionando, está passando por uma situação como esta, entenda que você não está num relacionamento centrado, que Deus ele é o centro do teu relacionamento, porque você não entendeu o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, ele é bondoso. Então, se você conseguir amar uma pessoa da forma com a qual Deus amou o seu próprio Filho, ele nos amou e entregou o seu Filho para nos salvar, esse amor que se entrega, então você vai entender, vai perceber que relacionamento abusivo não dá, não vai para frente. E se você está numa situação dessa ou conhece alguém que esteja,
A coisa certa a fazer primeiro é orar, pedir a Deus direcionamento e procurar ajuda. Busque uma outra pessoa de fora, busque aconselhamento pastoral, o seu líder, seja quem for, que alguém vai te ajudar, pode ter certeza. Busque ajuda, não tente mudar a pessoa, busque ajuda. Essa vai ser a instrução. Valeu, pessoal. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigado. E aí? Tu gostou da programação que eu sei, né? Mas também, né? Muito boa, né? Então, meu nome é Glenda e esse foi o culto do Dia dos Namorados da UJAC. E nada melhor de uma forma de encerrar ele, né? Do que agradecer ao nosso Pai. Então, bora orar? Paizinho, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. Obrigada por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Pai. Eu te agradeço por essas pessoas que nos ajudaram hoje, por esses casais, Senhor, que abençoe a vida deles, Senhor, toma conta da vida deles, Paizinho. Te peço também em questão das respostas que elas edifiquem o nosso coração e que de alguma forma falem com a gente, Paizinho. Eu te agradeço por tudo, por esse culto, Pai, que seja tudo para tua honra e glória, Pai, que tudo tenha corrido na tua perfeita vontade, Pai. Te peço pelas pessoas que assistiram, Pai, que estão assistindo agora, Senhor, abençoa a vida delas, Pai, que tudo ocorra com a tua perfeita vontade na vida delas, Paizinho. Assim te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Bom, obrigada a todos os casais que participaram, vocês são maravilhosos. Enfim, deixa aquele like maroto, né? Aquele lá, desce um pouquinho, bota o like lá, né? Top. Se inscreve no canal e fica atento às próximas programações. É isso. Deus abençoe. E não esquece, Jesus te ama. Tchau.